Muito bem. Nesse momento, estamos dando início à nossa entrevista com a secretária de Saúde da cidade de Mairi, Bahia, a senhora Silvia Carneiro. Boa tarde para você, Silvia. É um prazer falar com você mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes. Aqui, adaptando as novas tecnologias, né, Diego? Através das recomendações de distanciamento social, enfim. É, Agradecendo, né, Diego, como sempre, a Deus, né, a toda a família, a gestão Jobop Gustavo, né, e a todos os profissionais que estão em linha de frente trabalhando no combate do coronavírus. Muito bem. Silvia, o nosso município já tem 17 casos confirmados. Temos 9 casos suspeitos. E o município teve um avanço rápido do novo coronavírus. Essa velocidade é muito preocupante. Sim, Diego. É o que traz de novo o vírus, na verdade, né? Então, ele é muito rápido. A gente já tinha até conversado bastante sobre isso, sobre o alto grau de contagiosidade. Então, assim, o que foi que aconteceu em Mairi, né? Que a gente traz como extrato. A partir do primeiro caso, que foi confirmado em Mairi, a gente acabou remodelando as formas de trabalho e de acompanhamento. Então, a gente iniciou com um centro de atendimento específico para as pessoas que têm síndrome gripais, né? Que a gente, qualquer tipo de síndrome de gripe ou que esteja suspeito de coronavírus, a gente iniciou com equipamento de saúde, sendo atendido ali na policlínica. E a partir desse centro, e também uma mobilização da atenção básica, de estar fazendo busca ativa de pessoas que estavam com síndromes gripais, que estavam com algum tipo de síndrome específico da gripe. Então, quando a gente abriu esse centro de atendimento e a atenção básica através dos agentes comunitários de saúde, da equipe multidisciplinar, né, das equipes de saúde da família, eles começaram a fazer busca desses pacientes. Então, quando a gente começou a fazer essa busca, passando casa a casa, perguntando se tinha algum sintoma, falando que se precisasse, tinha que ir para o centro de atendimento, aumentou os casos em Mairi. Então, o que foi que o município de Mairi fez? Ele fez uma busca de pacientes que estavam com esses sintomas. A gente não ficou esperando o paciente aparecer, ou ir para o atendimento da unidade, ou ir para o ambiente hospitalar. Então, se você perceber, isso é uma coisa que a gente vem falando muito, que são as medidas de prevenção. Então, a partir do que surge o primeiro caso, a gente vai fazendo uma busca ativa de pessoas que teve contágio, de contactantes, de pessoas do domicílio, e a gente foi rastreando para poder entender como foi que o coronavírus chegou ao nosso município. Então, a gente fez um estudo e fez essas medidas, né? Para além das medidas que estão no decreto, a gente também começou a fazer a busca ativa dessas pessoas. E quanto mais a gente faz a busca ativa com sintomas de gripe, a gente começou a testar bastante, a gente fez bastante testes rápidos, né? Hoje mesmo a gente chega para 300 testes rápidos. Se você observar, o número de notificações do município é um número considerável. Então, são 237 casos notificados. Então, todas as pessoas que têm aquela síndrome, né, que está com algum tipo de sintoma de gripe, a gente notificava, acompanhava essa pessoa e no período correto a gente fazia a testagem. Então, todos esses pacientes a gente fez a intervenção mais rápida, né? Então, a gente está fazendo as questões de prevenção que a gente tanto fala, né? Então, foi identificado esses pacientes também têm um vínculo com a equipe, então, quando estava sentindo alguma coisa, entrava em contato tanto com a equipe, quanto o número que foi disponibilizado, tanto da ouvidoria, quanto o número da Central Covid. Então, hoje, todas as unidades de saúde da família, né, o NASF, o CAPES, a rede de saúde de Mairi, todos hoje possuem um número de atendimento, e quando a pessoa precisar ou tiver algum tipo de dúvida, a gente está fazendo o teleatendimento e está fazendo o acolhimento dessas pessoas. A gente dá orientação, né, fala quais são os sintomas, onde buscar, quem procurar. Então, a gente fez o aumento dos casos, como você acabou de perguntar, está relacionado a isso, Diego, a fazer essa busca ativa desses pacientes.
Então, às vezes, as notificações dos casos confirmados de alguns municípios está relacionada a internamento. Então, você interna no hospital e faz o exame no hospital. Só que a gente fez as características das medidas de prevenção antes. Então, a gente informando a população e a gente fez uma busca ativa, né, para que nenhum paciente chegue a procurar uma unidade de saúde ou procurar uma unidade hospitalar quando já tiver em uma outra fase de contágio em que a gente possa intervir antes, né? Então, a gente vem falando sempre de medidas de prevenção. Eu venho conversando com você sempre que a Secretaria da Saúde não é a Secretaria da Assistência da Saúde, né? E o que a gente mais quer é que as pessoas não adoeçam. Então, existe, às vezes, a dúvida, né, de não ter ninguém internado, né, não teve ninguém que esteja em um estado grave ou algo parecido, mas é porque as medidas de prevenção realmente estão tendo efeito. E é o que a gente está fazendo com a população. A questão do isolamento, do distanciamento social, isso são medidas que fazem com que a gente evitem a chegar a um certo nível de contagiosidade ou um certo nível de aquela fase inflamatória, a fase final que chega a atingir os pulmões, a falta de ar, entendeu? Então, se isso for diagnosticado mais cedo, se as pessoas se alimentarem bem, tomar a medicação correta, alguns estudos, né, falam de algumas vitaminas ou algo parecido. Então, se você intervir, aí a doença não cronifica, né, que a gente vem pontuando em relação a isso. Verdade. E o que você tocou era algo que eu gostaria mesmo de esclarecer à população mairiense, porque as pessoas têm comentado que, como Mairi tem tantos casos do novo coronavírus e não tem ninguém internado, justamente é isso que você falou, é esse trabalho com antecedência. Mairi, que é um dos municípios que mais realizou testes rápidos aqui em nossa região, não é verdade? E isso contribui até mesmo com esses pacientes, porque quando faz o teste cedo, mais cedo pode começar o tratamento, e isso é melhor também para essas pessoas que estão com a Covid, né? Isso porque se for descobrir em uma fase já avançada, é mais perigoso, correto? Exato. Então, semana passada, quando teve aumento de casos, foi realmente o período que a gente fez a busca ativa, Diego. Então, até esses pacientes que a gente está tendo os resultados agora, essa semana, são pacientes que foram triados também. Semana passada, alguns que a gente fez o teste do LACEN, né? Porque aquele teste do LACEN, que a gente chama RT-PCR, ele detecta o vírus, né? E o teste rápido detecta o anticorpo. Então, a gente, se ele tiver os sintomas, né, e estiver na fase inicial, a gente faz, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, que é a norma técnica número 5, né, essa norma técnica, ela fala quais são as características para se fazer, a nota técnica número 5 é do teste rápido, né, a nota técnica número 54 da CESAB, ele diz quais são as características que você pode fazer os exames, entendeu? Então, a gente vem obedecendo todos esses critérios e a cada caso confirmado ou algum outro caso que dá negativo, Diego, a gente estuda, viu? Então, deu caso do paciente deu positivo, e fez o teste rápido ali, ele recebe o laudo, a gente dá todas as orientações, depois essa pessoa, a gente faz um estudo técnico, né, notifica imediatamente, né, faz um estudo técnico com a equipe, de acordo com o caso do paciente, estuda onde é que mora, quais são os vínculos familiares, onde é que trabalha, o que é que isso pode ser feito, a gente faz esse estudo e a gente faz o monitoramento posteriormente. Então, por exemplo, no atendimento que está sendo feito da policlínica de pessoas com síndromes gripais, você faz o atendimento, depois do atendimento tem a notificação que encaminha para a equipe técnica da vigilância epidemiológica. Posteriormente, a equipe da vigilância epidemiológica encaminha o nome do paciente para o monitoramento e o teleatendimento. Então, a gente tem profissionais, Diego, de domingo a domingo, ligando para todas essas pessoas, perguntando como é que estão, se apareceu algum outro sintoma, o que é que está precisando. Então, de domingo a domingo, liga para todas as pessoas que estão com esse monitoramento, aí esses 237 casos, diariamente a equipe liga,
né? Tem informações, se precisar do atendimento médico, faz o teleatendimento, né? Então, é o monitoramento e o teleatendimento dessas pessoas. Essas pessoas tiram dúvidas e, se necessário for, encaminha para o atendimento, um teleatendimento de nutricionista, um teleatendimento de psicologia, né? Então, a gente faz esse acompanhamento e esse cuidado com essas pessoas. Então, semana passada, na verdade, essa semana a gente teve que aumentar bastante a equipe, que a gente chama a equipe de monitoramento, de call center, porque tem dois tipos de monitoramento, né? Tem o monitoramento de viajantes, que é bem alto também, as pessoas que vão chegando em Mairi, que são identificadas nas barreiras, e alguns que ligam, né, antes de chegar, e tem um monitoramento dessas pessoas que são notificadas. Então, é um número bem alto de pessoas que ligam diariamente, né, que mandam mensagens, e a gente está cada dia mais discutindo essas ações para cada vez mais ser efetivos, né? Então, a gente tem reuniões constantes. Essa semana mesmo eu tive de 15 reuniões ou mais, assim, estudando com a equipe uma forma de melhorar o atendimento, uma forma de promover esse cuidado para essas pessoas que estão precisando nesse momento. Certo. Outro ponto que eu gostaria que você esclarecesse, que vem sendo muito comentado por uma parte da população, é que as pessoas estão duvidando dos casos que foram divulgados, confirmados, pensando que está divulgando isso para a prefeitura obter recursos, visando lucro. Silvia, existe essa situação de quando confirma um caso no município, a cidade receber alguma quantia por esse motivo? Ai, Diego, de jeito nenhum. Eu venho conversando muito em relação a isso. Os recursos que o município recebe por quantidade populacional. Então, é uma análise que eles chamam de per capita. Então, pelo porte populacional do município, ele recebe aquele valor e nada mais. Não quer dizer que quanto mais você recebe, quanto mais tem pacientes, mais você recebe. Isso pode acontecer em pacientes que credenciaram, por exemplo, uma unidade, uma UTI, por exemplo, Jacobina, que é a nossa referência, e se o paciente estiver internado, ele vai ganhar ali por aquele valor que está internado. Não é o caso do município de Mairi, não é o caso da Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso não cabe nem esse tipo de discussão e nem esse tipo de desconfiança. Então, aqui é quase promover um genocídio, querer que as pessoas adoeçam, não, de jeito nenhum, não existe esse tipo de desconfiança, nem intenção em relação a isso. Eu fico, na verdade, quando tem esse tipo de posicionamento, fica até triste, né? Então, a gente fica querendo que as pessoas não adoeçam. E eu venho falando isso, conversando com minha equipe, treinando minha equipe desde quando a gente entrou, né, desde quando a gente consolidou a equipe, fazendo de tudo para as pessoas não adoecerem. A gente já conversou tanto sobre isso, né? Então, jamais a gente vai querer que as pessoas adoeçam para poder receber um dinheiro a mais. Pelo contrário, é bom que as pessoas estejam saudáveis, entendeu? Então, esse tipo de consideração ou de dúvida, eu sou muito tranquila em relação a isso. Não existe essa intenção, de jeito nenhum. Certo. E outro assunto também é em relação ao boletim da CESAB. Teve aquele caso que foi divulgado pela CESAB, que a TV Bahia passou na sua programação, que viralizou nas redes sociais, depois a secretaria lançou uma nota explicando o erro que aconteceu em relação à CESAB. E esses dias aconteceu mais uma vez a CESAB divulgar alguns dados que não eram reais, não é verdade? Em relação a esse lançamento de informações, como a população passar credibilidade à informação, porque um órgão que a gente, com certeza, acredita é a CESAB, mas tem acontecido alguns erros. Como saber se a informação é verdadeira? Diego, é o que eu falo com você, né? Os resultados são dinâmicos e complexos, né? E a análise dele Então, quando a gente lança um dado, tem um sistema de informação. E o sistema de informação, ele vem se aprimorando com o tempo. Antigamente, eu já falei com você, eram 3 sistemas que a gente tinha que lançar, né? Que é o GAL, né? O SVE
e um outro sistema, acho que é Zwep-Grip, uma coisa assim. Então, lançava em 3 sistemas. Aí dava sempre um dado incoerente com o outro. Depois a gente só está trabalhando com um sistema, que é o sistema SUS-VE. Então, quando a gente lança esse sistema SUS-VE, eu te digo assim, ontem mesmo teve reunião de secretários municipais junto com o Estado, numa instância chamada CIB, que é Comissão Intergestora Bipartite, né, que envolve tanto municípios quanto o governo do Estado. E aí, o governo do Estado, os municípios estavam reivindicando exatamente isso. Praticamente dos 417 municípios, muitos reclamando, né, porque isso não só aconteceu com Mairi, aconteceu com vários outros municípios, e às vezes é a forma de lançamento e olhar os dados. Como, por exemplo, aqui em Mairi aconteceu o problema de uma pessoa com o número do cartão do SUS, que mora em Salvador há muito tempo, que trabalha em Salvador há muito tempo, e acabou lançando um dado como Mairi. Então, para retirar esses dados, levou mais ou menos 48 horas. Por quê? Da mesma forma que acontece aqui. Eu mando um ofício, eles analisam, eles olham no sistema, passa por outra instância, passa por 4 instâncias para poder publicar esse boletim. Isso demora bastante. Isso aconteceu com a Mairi já 3 vezes, Diego, né? Antes até da gente ter um termo. Alguns chegaram a ter publicidade, como o caso do BATV, que teve a publicidade maior. Mas antes daquele caso já tinha acontecido 2 vezes a mesma coisa, né? Só que não teve tanta publicidade. Nessa semana também deu publicidade, porque em um dos nossos lançamentos, assim, quando a gente colocou, o caso deu negativo. Aí colocou negativo, confirmado laboratorialmente. Mas quando coloca negativo, tem que ser descartado. Como estava confirmado laboratorialmente, segundo a análise da CESAB, ele colocou como positivo, porque tinha confirmado laboratorialmente. Ontem mesmo, nessa reunião da CESAB com os secretários, ele falou que tem, em média, mais de 10 mil casos nessa mesma situação. E para a CESAB retirar isso dos dados, tem que passar por uma auditoria. Então, a demora é exatamente isso. Porque se ele lançou como confirmado laboratorialmente, tem que ter uma autorização da auditoria para retirar aqueles dados. E é isso que tem demorado, entendeu? Então, toda semana a gente manda ofício, explica, né, que não é do município, que foi... às vezes é um lançamento indevido, mas para retirar, a partir da semana passada, tem que passar por uma auditoria. Aí vem os auditores da CESAB, analisam os dados, entram em contato com o município para poder retirar do boletim. Então, essas alterações estão demorando um pouco, Diego, que essas publicizações de dados confirmados, envolvem muitas outras instâncias, né? Ministério Público, envolve tribunais de contas, isso é porque às vezes demora um pouco em relação a isso. Por isso que demora. Entendi. Mas assim, de novo, eu tenho uma consciência, a cabeça muito tranquila em relação a isso, que a gente está trabalhando com os dados corretos, nós estudamos bastante, antes de lançar os dados, a gente conversa muito com a equipe, né, com toda a equipe que está à frente, com a equipe da vigilância, com a equipe da atenção básica, então eu estou assim, na certeza e na tranquilidade que a gente está fazendo o certo mesmo. Então, mesmo que tenha os questionamentos que existem, né, a gente está aqui também para explicar eles, mas a gente tem como comprovar isso, e eu estou muito tranquila em relação a isso. Ô, Silvia, e também o site que foi feito exclusivo para fazer essas publicações vem sempre publicando os boletins e todas as informações. Eu acredito que não vai prejudicar o cidadão se aguardar o site fazer a publicação. Exatamente. O ruim, Diego, assim, que a exposição maior não é nem da CESAB, né? É a exposição do município. Eu mesmo, assim, fico respondendo muitas mensagens que as pessoas querem entender como funciona, como é que lança os dados, aí isso às vezes me cansa um pouco, sabe? Mas eu faço questão de explicar como funciona, né? Quais são esses dados, como é que é feita a análise desses dados. Então, para mim, isso é muito tranquilo, só me cansa um pouquinho. Mas eu tenho feito questão de estar respondendo, de estar informando como faz isso daí, para as pessoas entenderem também. Né? O momento que todo mundo está estudando, esses dias eu recebi uma mensagem, eu até pensei, aquelas coisas que a gente estuda em biologia, né, no primeiro, segundo ano da escola, nem sei como é hoje, do nível médio,
Então, quando a gente estudava vírus e bactérias, aquele comportamento de RNA da célula, onde é que entra o vírus e replicação, e a gente estuda tanto aquilo, só que aquilo não coloca muito em prática, e agora as pessoas estão estudando biologia novamente para poder entender como é que se comporta o vírus, né? E estudando a questões de um antiviral, e estudando bactéria e vírus, que a gente estuda muito em biologia, muita gente sempre achou muito chato, nunca gostou, e agora está todo mundo assistindo o vídeo e tentando entender o que é um vírus. Enfim, mas bom, a busca do conhecimento é sempre importante, né? É verdade. E, Silvia, em relação às medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, e vem sempre atualizando, principalmente agora com casos já confirmados em nosso município, o que mais será feito? Porque em nosso município a gente ainda vê muitas pessoas circulando pelas ruas e a gente acompanha que a secretaria lançou o toque de recolher, né? E também teve aqueles dias que estava tudo parado, comércio fechado, e também as pessoas só podendo ir à rua em caso de necessidade, uma grande necessidade. Então, para poder manter o controle, quais as medidas que vêm sendo tomadas, Silvia? Olha, Diego, medidas de isolamento, de restritivas, de distanciamento social, a gente vem fazendo há um bom tempo. Agora é o que eu venho conversando com você desde a minha primeira entrevista com você. Se a população não fizer, a gente não vai conseguir ser efetivo. A gente não consegue ser efetivo sozinho. Se as pessoas não entenderem o propósito do isolamento e do distanciamento social, entendeu? Já tá, porque a gente já está entrando no terceiro mês falando a mesma coisa, né? Eu acho que as pessoas estão cansadas também em relação a isso e não estão querendo obedecer, já entrou em um outro nível, né? É o que a gente vem discutindo, mas, de novo, eu falo que eu estou muito tranquila em relação a todas as medidas, os decretos, né? E o que a gente vem propondo, informando a população. Essa questão, Diego, é tão variável, porque eu vi assim, ó, às vezes as pessoas iam na consulta do médico, o médico passava uma medicação. Tinha gente que diz, né, e que fazia isso. Eu não vou tomar essa medicação. Eu vou em outro médico para ver isso, né? Só que a partir do momento que você fala, eu não vou tomar a medicação, você está falando só de você, entendeu? É uma decisão sua. O que o coronavírus traz para a gente é que se você disser, eu vou sair de casa, você está contaminando uma outra pessoa, você está envolvendo uma outra pessoa, né? Então, antigamente, quando você não queria tomar uma medicação, era só você, aquilo só ia afetar a você. Então, é uma decisão sua. Mas a partir do momento em que você não obedece às medidas de restrição e às medidas de isolamento, não está só falando de você, sabe? Está falando de sua família, está falando de seus amigos, está falando da sua comunidade. Então, é bem diferente. É bem diferente. Então, é esse questionamento, né? Esse entendimento que a gente vem tentando propor e conversando com as pessoas em relação a isso. É que quando você toma uma decisão, não vai afetar só uma pessoa, vai afetar muitas pessoas. Certo. E as pessoas comentam muito sobre os churrascos, as sociais, que algumas pessoas insistem em realizar, mas a secretaria está fazendo a sua parte, já acompanhamos publicações de bares fechados, de um churrasco que estava acontecendo próximo a um rio, que foi desarticulado. Então, as ações estão sendo realizadas, né? Não tem como prever essas pessoas que vão realizar esses movimentos, mas se tiver a informação, chegar a informação até a equipe vai estar indo desarticular, não é isso? Mas cabe à população se conscientizar. Eu preciso pontuar duas coisas, viu, Diego? E as pessoas ainda insistem em fazer a feira e ir na rua sexta e sábado. Então, assim, você vê que o pessoal que vende frutas, verduras, ou que vende carne, tem outros dias para vender isso. As pessoas insistem em sair de sábado, insistem no mercado. E a área do mercado é o lugar onde está tendo a maior contaminação do município.
né? Então, porque tem uma maior aglomeração de pessoas diferentes, tanto zona rural quanto zona urbana, então eu preciso dar esse alerta à população, né? Então, a gente, nesse novo decreto, que é o decreto 086, eu peço que a população leia, e a gente está passando essas informações, lá tem uma tabela, e na tabela tem o horário de funcionamento e como vai funcionar toda a questão do comércio. Então, a gente vai encerrar algumas atividades no mercado, porque está aglomerando muito, né? Está tendo muita gente. E a gente tô dando essa alerta que não vá ao mercado. Se você precisar comprar alguma coisa, ligue, todos eles estão dispondo de um número de telefone de WhatsApp para poder entregar. Eu preciso também, Diego, dar uma outra alerta, porque a gente teve alguns chamados, e eu acho que isso é por falta de entendimento. Então, assim, uma pessoa que está com caso confirmado, que sabia, pediu para fazer uma entrega em casa. Então, entrou em contato com a Central Covid para a Central entregar o material lá. Eu falei assim, imagine se a equipe de saúde tem que entregar água, luz, gás, medicamento para todas essas pessoas. Então, tem normas para se fazer isso. Você pega o material, deixa na porta de casa, você sai, a pessoa que está em isolamento, que está acompanhando, pega o material na porta de casa, higieniza, pega o material e adentra a sua casa. Então, uma outra alerta, quando for entregar água, gás, que as pessoas estão entrando nas suas casas, né? Que você está recebendo essas pessoas em casa, que você está em isolamento e está recebendo, todos esses materiais têm que ser entregues na porta de casa. Então, você deixa ali na porta de casa, depois você vem com seu álcool gel, higieniza o saco, né, que vai estar com aquele produto que você pediu, e você adentra esse material para a sua casa, entendeu? Então, assim, não tem como a Central Covid estar entregando medicação, água, gás, feira de supermercado na casa das pessoas, não é responsabilidade da equipe da saúde fazer isso. E algumas pessoas têm ligado para poder entregar, então, a pessoa com o caso confirmado liga para, sei lá, para uma farmácia que quer uma medicação. E aí a farmácia diz, eu não tenho equipamento de proteção individual para entregar esse material na casa da pessoa. E aí liga para a equipe da saúde, para a equipe entregar a medicação, a equipe não pode estar fazendo isso, entendeu? Então, a orientação é você estar com a máscara, né? Tá com o álcool, higienizar bem a mão e entregar na porta da casa. Você não vai ter contato com a pessoa. Então, eu queria falar sobre isso também, porque a gente não tem essa responsabilidade, as pessoas precisam entender como é que funciona isso, entendeu? E em relação à circulação de pessoas nas ruas, acompanhando nas redes sociais, as pessoas cobram muito da secretaria, mas a secretaria já lançou as medidas, só falta a população atender, né? Isso que você pode comentar em relação a isso, as pessoas cobrando muito da secretaria, tudo isso que vem acontecendo. O que eu citei antes das sociais que às vezes as pessoas insistem em realizar, e até mesmo a circulação nas ruas. O decreto passado, Diego, que foi o decreto 085, a gente colocou medidas de distanciamento social ampliado, né? Então, que foi na quinta-feira, e muita gente saiu na rua na quinta-feira. Na sexta-feira, muita gente. Então, aquilo foi uma medida de distanciamento social ampliado. E a gente não conseguiu ser efetivo 100%. A gente chegou até um nível de isolamento maior, mas não foi o adequado, de 70%, entendeu? Então, assim, isso a secretaria fez. A secretaria não, né? Que isso não é só da secretaria, né? É uma decisão geral da gestão. A gente fez a solicitação, né, para o comitê, e isso foi analisado. A gente esperava ter uma maior quantidade de dias e não teve. Enfim, as pessoas não entenderam o recado. No sábado mesmo assustou a gente colocou, publicou um decreto 085 em relação a isso, que era o distanciamento social ampliado, e as pessoas continuaram saindo. A sexta foi um pouco reduzida, mas o sábado dobrou. Então, a secretaria fez isso, botou 3 equipes de vigilância rodando, as barreiras fecharam mais ainda, e ainda as pessoas estão insistindo
em sair de casa ou fazer compras. Tem gente que, quando às vezes vai no supermercado, vai 2, 3, 4 vezes na semana, não pode fazer uma lista e sair uma vez só. Então, assim, se a gente não tiver o apoio de todo mundo, a gente não vai conseguir ser efetivo. Não vai conseguir. Muito bem. E... Assim, para mim, eu só quero que ressalve as questões, acompanhe os blogs, Facebook, né? A equipe também está dando essas orientações na rua, o comércio também, sobre o funcionamento do comércio e novas medidas que foram publicadas ontem através do decreto 086. Viu? Certo. Ô, Silvia, nesse momento eu gostaria de tocar num ponto, porque você é uma pessoa que sempre esclarece todas as dúvidas e fica mais fácil para o entendimento das pessoas. As pessoas que questionam muito em relação ao toque de recolher nesse horário da noite, que as pessoas dizem que a circulação maior é a parte do dia. O que você pode explicar em relação a isso? Por que o toque de recolher é nesse horário? Eu já tinha até falado na última entrevista, né? Faz o toque de recolher e fica sem os materiais essenciais. A gente vai fazer o toque de recolher de manhã e você precisa comprar o pão, a água, o gás, aí você vai ficar sem esse material, que é essencial à vida também. Então, para fechar de manhã e fazer o toque de recolher, tem que fazer o lockdown, né? A gente fez um distanciamento social ampliado. O lockdown funciona quando a gente tem um número maior, quando tem um número maior de óbitos para poder estar fazendo isso. Mas se todo mundo tiver seu cuidado, Diego, observar as normas, a gente sabe que não é necessário fazer isso. Então, algumas pessoas pedem um lockdown, aí a gente se colocar, bota o toque de recolher de manhã e as pessoas também vão continuar saindo nas ruas com tudo fechado. A gente tentou fazer isso na sexta-feira, fechou alguns lugares, né? O banco também não estava funcionando e a rua estava cheia também, entendeu? E às vezes o que acontece fica querendo colocar a culpa sempre na secretaria. É a vigilância, é a polícia que tem que pegar a pessoa e catar para dentro de casa. Então, a gente colocou o toque de recolher a partir das 20 horas, porque era o tempo hábil que a pessoa poderia estar fazendo as suas atividades essenciais. Certo. É importante também ressaltar que no boletim também mostra que temos 3 casos curados, não é isso? Sim. 3 pessoas já foram curadas. Na semana que vem a gente vai ter um número maior de pacientes curados. A gente está acompanhando, mas segundo todas as normas técnicas, para dar alta ao paciente, tem que passar os 14 dias. Né? E os 14 dias sem sintomas e depois de 72 horas também sem nenhum outro sintoma específico de doença pulmonar. Né? Então, na semana que vem a gente vai ter um número maior, porque a gente está acompanhando esses pacientes. Hoje mesmo eu conversei com a equipe de telemonitoramento e teleatendimento, perguntando como é que estavam esses pacientes, aí me informaram que tanto na segunda quanto na terça-feira vai ter algumas altas, algumas curas em relação a esse acompanhamento. Mas aí a gente tem que esperar o período. Ô, Silvia, apesar dos números serem dinâmicos, atualmente o último boletim que divulgou mostra 9 casos suspeitos, um número menor do que o que já foram divulgados, então o número de casos suspeitos diminuindo, eu sei que isso pode aumentar, e também, como você falou, que mais casos serão incluídos nos casos curados, é possível manter um controle, porque a nossa cidade nos deixou preocupado com os boletins dos últimos dias, divulgando mais casos confirmados. E agora está diminuindo, com todas essas medidas aí que a Secretaria vem realizando e boa parte da população se conscientizando também. É possível manter um controle para a gente ficar um pouco mais sossegado, apesar da gravidade do atual momento? Manter o controle depende da população também. Depende de quais as medidas, se as pessoas estão obedecendo as medidas. Então, não é só. O que a gente quer é que exatamente isso aconteça. O que a gente está fazendo é exatamente isso, né, com os decretos. E uma coisa, Diego, que eu queria pontuar, que às vezes eu vejo algumas pessoas tirando dúvidas, eles me perguntam bastante,
os dados de pacientes confirmados são cumulativos, então não é porque a pessoa teve cura que vai diminuir o caso confirmado, entendeu? Se você vê o boletim tanto da CESAB quanto do Ministério da Saúde, então a cada óbito retira o caso confirmado, não. A cada cura retira o caso confirmado, também não. Então, se a gente continuar com essas medidas de distanciamento, de isolamento e medidas preventivas, a gente consegue diminuir o aumento dos casos. Mas a circulação de pessoas de Mairi, que vão para Feira de Santana, que vão para Salvador, que vai para Capim Grosso, que vai para Jacobina, as pessoas, eu estou falando com você que não é o momento. E as pessoas continuam indo fazer compras em Jacobina, fazer compra em Capim Grosso, né? E como eles abriram o comércio, e aí eu acredito que o comércio de Mairi tenha os materiais, o que não tem dá para comprar delivery também, dá para você pedir, chegar ao município, mas as pessoas ainda insistem e ainda está circulando entre esses municípios. E sai daqui de Mairi, vai circular no comércio de Jacobina. Se você sair ainda, ficar em casa, tomar as medidas, mas, enfim, fica circulando no comércio aí para a gente proibir isso, para a gente conter o avanço, vai ficando cada vez mais difícil. Muito bem, você falando no comércio, é bom também que os comerciantes, eu sei que não são todos, mas que alguns que ainda estão cometendo esses erros, comecem a mudar um pouco, porque tem pessoas que já relatou que está entrando no comércio até sem máscara. Então, é um erro que o comerciante não deve aceitar, né? A pessoa, o cliente está colocando a vida dele em risco, mas também a das outras pessoas. Então, o comerciante tem que se conscientizar em relação a isso também. Mas, Silvia, você que falou que vem participando de várias reuniões, e como tem sido o debate para tentar manter o comércio da melhor maneira possível, a questão da feira livre, que sabemos que é um grande anseio da população, acredito que você está estudando como isso pode ser feito daqui a uns dias, não é isso? Sim, essa semana até a gente está promovendo, a gente está organizando uma reunião até semana que vem, a gente estudando a forma de como a gente pode retomar a feira livre, quais meses a gente deve fazer. A gente estudou uma feira segura, na verdade, que é do Sanar, e a gente entrou em contato com eles, alguns municípios que já fizeram também. A gente pegou os moldes da feira, de como funciona, e a gente, primeiro, a gente estuda, né? Busca conhecimento, depois a gente faz uma reunião com esses comerciantes também para agregar mais informações e novas medidas e também para ter uma maior adesão e para ver como é que a gente vai fazer. Com o comércio também a gente estudou com a CDL, eu fiz algumas reuniões com a CDL, não sei se foram 3 ou 4, né? A gente vem estudando outros municípios e escutando também proposta deles. Então, uma das melhores propostas é o que está no decreto, que é o que a gente chama de sistema balcão, né? Então, as pessoas não entram no comércio, elas pedem do lado de fora. É isso que é o sistema balcão, né? Então, eles colocam uma fita zebrada, né? Uma fita na entrada do comércio, e do lado de fora pede o material, e esse material é colocado dentro de um saco, higienizado e entregue, né? E o pagamento, se possível, né, por transferência ou por cartão, e não trabalhar com dinheiro. Então, isso é uma forma também de contenção, de contenção da propagação do coronavírus. Então, esse decreto 086, ele deixa isso bem escrito, a gente vem fomentando a questão da entrega de delivery, né, de alguns comércios utilizarem, pode, uns motoboys daqui, ou contratar alguém para estar entregando no período. Então, é mais ou menos isso. A gente vem discutindo bastante em relação a isso e vem estudando também novas estratégias. Com certeza. E é importante essa discussão porque a economia está passando por um momento difícil, geral, né? E principalmente o nosso município, que já tem um comércio que passa grande dificuldade já há muito tempo, né? Sim. E, então, tempo de novos estudos, né, Diego? De buscar novos conhecimentos, de nova forma de vincular o cliente ao comércio. Então, eu acho que eles estão fazendo isso, estão estudando bastante. Está sendo difícil para todo mundo, né? Enfim. Verdade. E, para a gente finalizar, Silvia,
eu já quero deixar o espaço dos seus agradecimentos finais e também que você encerrasse com aquela mensagem para as pessoas que não discrimine as pessoas que testaram positivo, porque a gente tem até relato de pessoas que estão com a Covid, que as pessoas da entrega delivery, às vezes, têm medo de entregar para essas pessoas, mesmo com essas orientações que você passou aí, deixar na porta, e também as pessoas que estão discriminando também os familiares das pessoas que testaram positivo. Algumas pessoas têm esse relato, né? E eu acredito e entendo que um pouco de medo existe, né? Porque o vírus é perigoso, então tem toda uma questão, mas o importante nesse momento é desejar muita força, muita saúde, muita paz e fortalecer e apoiar é melhor do que estar se afastando dessas pessoas, já que já está afastado presencial e ainda mais em mensagens negativas em redes sociais ou algo mais, né? Diego, semana passada a gente lançou até um programa, né, um card, que a gente chama de card, nas redes sociais, falando exatamente isso, para não discriminar, ame mais, cuide mais das pessoas, do que está fomentando esse tipo de preconceito. Então a gente falou, ame mais, ligue para essa pessoa, pergunta como a pessoa está, mande mensagens bonitas, mensagens de fé. Então, é essa orientação que a gente vem trabalhando, vem conversando com os profissionais de saúde também, para trabalhar dentro das equipes, com as pessoas, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, assim, se você manter o distanciamento, o isolamento e as medidas de prevenção, essas são as principais medidas, não tem o porquê. A gente fica até triste, né, quando tem esse tipo de posicionamento. Estude também, veja o que a gente pode fazer, mas num momento como esse, o que a gente pede, né, que as pessoas fiquem mais em família, né, que exerça a sua fé, desliga um pouco a televisão, desliga um pouco a televisão, a gente fala isso, vai ler um livro, vai entrar em contato com as pessoas que você gosta, liga para aquela pessoa que você tem tempo que você falou, né? Aprecia a vista, né? Olha para o céu, hoje o céu está tão bonito, né? O céu azul, o céu está tão bonito, né? Então, assim, é o momento de se fazer isso, né? De se resguardar. Então, o que a gente orienta e a gente vem promovendo, eu mesmo venho fazendo algumas ligações para algumas pessoas também, me colocando à disposição quando precisar. Então, eu acho que é o momento de se fazer isso, sabe, Diego? Não é o momento de estar apontando, procurando culpados, de querer discriminar, de fofocar também, né? De estar falando porque pegou, aonde pegou, que contaminou para o outro. Então, nem é esse momento, assim. Não, vamos nos amar mais, vamos nos cuidar mais. Para dar um recado, Diego, o recado é esse. E aí, já fechando os meus agradecimentos sempre, viu? Obrigado pela oportunidade, né? Pela parceria também, de estar sempre, a Rádio Mairie FM, de estar sempre procurando passar informação para os ouvintes, né? Tá tendo aquele cuidado, você também está passando sempre as informações, né? As dúvidas que as pessoas têm, você vem me questionando, procurando entender também, fazendo seu papel de comunicador, né? Da forma correta, né? De passar a notícia, correta e dar maior informação para o maior número de pessoas possíveis. Então, agradecendo a Deus que nos dá força, a toda a minha fé, a minha família e a toda a equipe que me sustenta também, que me ajuda, que me apoia, todas as mensagens de carinho, né, todos os mimos a cada um, uma força maior em relação a isso. Então, agradeço a população de Mairi, né, pela oportunidade, agradecendo a gestão também. Deixo aqui meu beijo, meu abraço virtual, né, e sempre à disposição de cuidar, né, a gente fala assim, seguimos cuidando de vidas, né, então, a gente fala isso porque a gente faz o que a gente gosta, como a gente faz o que a gente gosta, não tem dia e nem tem hora para estar fazendo isso. Então, um beijo para todo mundo e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, prazer falar com a secretária Silvia e também
manter a população mairiense bem informada. Que Deus abençoe todos e saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Um forte abraço, com 2 braços e um cabo de aço. Tchau, tchau.